Senhor. Também à noite. Pai, Glória. em nome de Jesus, Senhor, que está para o céu, retorno, Pai. Amém. Eu possa usar ela com honra e glória, Pai. Manifesta a tua graça, a tua gratidão, Senhor, por estarmos aqui, Pai, mais um dia. Pai, usa ela com sabedoria, revelação, discernimento, entendimento. Amém. Eu repreendo agora, Pai, todo espírito roubador da palavra, todo demônio morfético que dá sono, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toda a palavra que vem agora do trono, Pai, passe, Senhor, por ela, Pai, que ela venha direcionar para a nada da igreja conforme tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Pai, Senhor. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. O Senhor, Ele é perfeito em todas as coisas, porque eu gosto de ter tudo organizadinho assim na minha mente. E sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, quando eu desço, eu já começo a pensar na próxima. Deus, qual vai ser o próximo? O que o Senhor vai querer? O que o Senhor vai falar? E até então Deus não tinha me dado nada. Nada, zeradinho. Aí antes de ontem, à noite, eu estava na cama, quase cochilando, o Senhor falou comigo. E eu falei assim, glória a Deus, dá tempo de montar. E aí foi ontem? Ontem a pastora perguntou se eu poderia pregar hoje, e glória a Deus, Deus faz tudo certinho, alinhado. O tempo dele é perfeito. A primeira passagem hoje, irmãos, vai ser em Marcos 1, 29. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e a ajudou a levantar. E a febre saiu da mulher e ela começou a cuidar. Quando o Senhor me deu essa passagem, irmãos, eu reli, e aí achei interessante, porque aqui diz de uma forma diferente do que diz em Lucas e em Mateus. Mas eu achei, o que me chamou a atenção foi que aqui fala que primeiro Jesus puxou ela, e depois a febre foi embora, né? Depois fala que a febre foi embora, não fala a febre foi embora e o Senhor a levantou, não, ele a levantou e a febre foi embora. E eu achei muito curioso porque quantas vezes assim eu me questionava muito, né? Deus, eu tô na sua casa, eu tô na função, fui ungida cooperadora, fui para a salinha com as crianças, né? E eu faço tanta coisa às vezes que eu sei que é errado e depois eu vou ver, eu já fiz e eu me arrependo. Mas aqui o Senhor, ele me trouxe que primeiro Jesus, ele chama a gente. E durante a caminhada a gente vai sendo curado. A gente não vai chegar curado, transformado, perfeito para estar na obra. Não, é a obra que vai também nos transformar e nos moldar. Quando a gente atingir a perfeição, creio eu que se não for no arrebatamento, o Senhor arrebata, para a gente não correr o risco de voltar atrás. Porque perfeito ninguém está aqui. A gente está no processo. E isso me chamou a atenção, porque fala aqui que ele primeiro a levantou pela mão e depois a febre foi embora. E eu até anotei aqui algo que o Senhor colocou no meu coração. A caminhada com o Senhor, ele vai nos curando à medida em que a gente é liberto de todas as amarras, todas as correntes que prende a gente nessa terra. Nessa terra que eu digo, são os prazeres da terra, são tudo aquilo que vem, né, para nos tentar, tudo aquilo que vai querer corromper os princípios do Senhor, os valores do Senhor. Muitas vezes a gente pode pensar, mas isso aqui não tem nada a ver. Esse nada a ver é o que pega. Esse nada a ver é que muitas vezes vai desestabilizar a gente e tirar da presença do Senhor. Às vezes é uma coisa simples, mas a gente tem que estar atento, porque são essas pequenas amarras que vai fazer com que a gente se distancie do Senhor. E esse é o objetivo do inimigo. Ele não está aqui para simplesmente ser um mero telespectador. Ele está aqui para acabar com a nossa vida, com Cristo. Aqui ele quer que a gente viva do bom e do melhor, de tudo que o mundo oferece.
Mas nem tudo que o mundo oferece é bom. Nem tudo que o mundo mostra é bom. A gente tem que ter discernimento, e isso só vem do Senhor. E muitas vezes essas correntes, né, acredito eu, na maioria das vezes, por nos deixar longe do Senhor, deixa a gente preso em uma vida vazia, uma vida sem sentido, sem propósito, uma vida em que a gente não sabe para onde caminhar, uma vida em que, por mais que a gente faça, ainda tem um vazio, ainda falta algo. Então a gente precisa entender que não vou chegar curada para fazer aquilo que o Senhor me pede, é no processo. Vai ser naquele caminhar, porque conforme nós estamos na obra, a gente vai aprendendo. E a gente aprende muito, muito mesmo. Em João 5, 5 ao 8, 5. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Esse 38 anos, eu fiquei me perguntando, né? Às vezes a gente vê, né, situações, né, tanto dentro da igreja quanto no mundo, que a pessoa não consegue caminhar para frente. Ela não consegue realmente se desvencilhar de tudo aquilo que ficou para trás, de todo o passado, de toda a trajetória dela, para conseguir uma caminhada nova. E isso não é fácil. Não é fácil, porque ninguém vai ficar no mesmo lugar por 38 anos, porque quer. São muitas coisas, como eu disse, que nos prende. São coisas que vêm para nos aprisionar. Coisas que vêm para modificar na nossa mente um conceito que não é o do Senhor. E isso vai nos tornando refém. Vai tornando a gente refém dos medos, vai tornando a gente refém de traumas, de coisas que se passaram e a gente não soube lidar e ainda não sabe. E esse 38 anos me fez pensar que esse rapaz estava lá 38 anos esperando, doente. E aí Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Jesus pergunta todos os dias isso para a gente, porque ele está do nosso lado. Todos os dias ele pergunta: você quer ser curado? Mas será que a gente escuta? Será que a gente lembra que ele está do nosso lado? Será que a gente reconhece a bênção do Senhor que está do nosso lado para nos curar? Não só fisicamente, mas de tudo aquilo que nos adoece, que nos deprime, que nos desmotiva. Todas essas coisas que é capaz de mexer com a gente de uma forma negativa. Jesus pergunta todos os dias. E acredito que, assim como esse rapaz, nós também respondemos: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Será que a gente também inventa desculpa para o Senhor? Vai fazer tal coisa. Ah, não, Senhor, eu não sou capaz. Não, você vai cuidar desse departamento. Eu, Senhor, não, tem gente melhor que eu, quem sou eu? Ah, você vai fazer tal coisa, vai falar com tal pessoa. Não, não, Deus, ali o Senhor prepara outro, porque se der ruim ali, a gente vai se estranhar. Será que a gente fica inventando desculpa para o Senhor? Será que a gente fala: ai, Deus, amanhã eu vou. Ah, não, depois eu vou. Não, tem isso aqui, eu vou fazer ainda hoje. Só que o ainda hoje vira amanhã, e o amanhã vira hoje, e assim por diante. E a gente nunca faz. É muito curioso isso, porque entra num processo de procrastinação. A gente vai adiando cada vez mais tudo aquilo que é preciso fazer. E o que é pior, a gente adia as promessas do Senhor se cumprindo. Porque, como eu já falei, muitos pastores, o pastor Alfredo falou, depende da gente. A gente precisa estar preparado. O Israel falou, a gente precisa estar preparado. Não adianta o Senhor dar algo nas nossas mãos em que a gente não vai ser capaz, não vai estar habilitado para receber e para cuidar. Porque tudo que a gente recebe não é nosso, é do Senhor, Ele simplesmente deixa nas nossas mãos. Mas a gente precisa estar habilitado. E aí, então, Jesus ouviu ali toda aquela desculpa e disse: levante-se, pega a sua cama e ande. Jesus não falou: deixa a sua cama aí e vai embora. Jesus falou: pega aquilo que te impediu e comece a caminhar. Pega aquilo que está te parando e comece a caminhar. Porque se a gente esperar, a gente está pronto, a gente nunca vai caminhar.
Se a gente esperar, a gente souber a Bíblia de cor, a gente não vai caminhar. Se a gente esperar um arrepio, se a gente esperar um choro para saber que Jesus está do nosso lado, a gente não vai caminhar. Uma coisa eu ouvi, eu achei muito interessante. Um filho, ele não precisa estar sentindo a mãe tocar para saber que ele está lá. Simplesmente ele está no mesmo espaço que a mãe. Ele olha a mãe, ele olha o pai e ele fica seguro. Assim a gente precisa ser com o Senhor. A gente sabe que o Senhor está lá. A gente sabe que o Senhor está aqui. E qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? Aqui eu anotei que a enfermidade, ela pode ter várias naturezas. Ela pode ter uma natureza física, psicológica, espiritual, social. São vários pontos que uma doença pode se instalar na nossa vida. Mas é somente a vida com Deus. É só através de Jesus mesmo que a gente pode ser capaz de superar. A gente pode ser capaz de suportar. Porque nem todas as coisas a gente supera de uma hora para outra, não. Tem coisa que a gente consegue de falar, Deus, isso não vai mais me incomodar. E a gente realmente consegue deixar aquilo para trás. Mas tem coisa que durante um tempo a gente vai suportando. A gente vai suportando até que o Senhor faça o processo realmente de cura, de tirar aquele pus, aquela secreção e cicatrizar a ferida. É um processo. Deus, ele trabalha muito em processos. E eu acho lindo isso porque, mesmo ele sendo todo poderoso e fazendo todas as coisas, ele sabe a nossa limitação. E ele respeita isso com muito amor, com muito carinho. Então, muitas vezes a gente precisa sim chorar, a gente precisa sim entender aquele momento e chorar mesmo. Chorar, se frustrar, porque isso vai amadurecer. Isso vai fazer com que a gente gere outros valores, outras coisas, outras habilidades que vão ser fundamentais no reino do Senhor. Fundamentais. Jesus, que era Deus junto com o Pai, estava na criação do mundo e ele sofreu. Quem sou eu para estar isento de sofrimento? Quem sou eu? E eu acho lindo porque o suportar não quer dizer que é um peso que vai te estagnar, mas é algo que você consegue seguir em frente mesmo sentindo. Quem é que nunca sentiu uma dor, mas não física? Aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, e mesmo assim lavou o rosto e deu um sorriso para quem precisava. Esse é o suportar. Esse é o realmente entender que o outro também precisa de você. E quando o Senhor fala, né, para a gente amar o próximo, eu acho bonito porque durante muito tempo eu falava, Senhor, é difícil amar os teus filhos. Assim como deve ser difícil me amar também. Mas quando a gente pensa que todos nós choramos, todos nós sentimos dores, todos nós, em algum momento, já quis desistir de algo que sonhou durante anos. A gente se compadece. A gente vê que a pessoa é tão frágil quanto a gente. E ao mesmo tempo forte. Porque não é qualquer um que passa por muitas coisas que nós passamos e permanecemos aqui. Porque nós temos Deus. O Senhor, Ele é que nos sustenta. E quando Ele fala, levante-se, pegue a sua cama e ande, é a mesma coisa que Ele fez aqui. Ele primeiro levantou, a pessoa estava caminhando para ser curada. O movimento, estar em ação no reino, é o que vai gerar cura, libertação, é o que vai gerar entendimento, experiência, envolvimento com o Senhor. Eu tenho isso para mim. Quanto mais eu estou em movimento dentro da casa do Senhor, para mim é melhor. Porque eu tenho um compromisso, independente do que seja. O meu compromisso é com o Senhor. Às vezes existe situações, existem imprevistos? Claro, mas o meu compromisso é com o Senhor e eu não abro mão disso, porque só eu sei de onde Ele me tirou, só eu sei do destino que Ele me livrou. E eu sei todas as coisas que poderiam ter acontecido, e até hoje, quando eu lembro do meu passado, mesmo quando criança, que eu não conhecia o Senhor, eu vejo a mão de Deus cuidando. E hoje eu sei que é a mão de Deus. Na época eu não sabia e nem entendia o que era, mas hoje eu sei que é a mão do Senhor. Em Tiago 1, 2, ele diz assim:
Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta... só até aqui, desculpa. Não falhando em nada. Quando o Tiago disse isso e o Senhor me levou até essa passagem, eu fiquei refletindo. Tudo aquilo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. Coisas boas e coisas ruins, né? Por mais que seja difícil aceitar, muitas vezes as coisas ruins acabam tendo muito mais influência sobre a gente do que as coisas boas. Porque se a gente passa por uma situação difícil, a gente aprende. Se a gente recebe tudo de mão beijada, é mais fácil de esquecer. Não que a gente não vá se lembrar, mas o sentimento que a memória vai causar é muito diferente. Todos nós, eu acredito que já passamos por uma situação dessa, que foi difícil, e a gente lembra exatamente como foi. Mas tem situações boas que a gente não consegue lembrar com tantos detalhes. É porque quando a gente passa por dificuldades, a gente é forjado, a gente é lançado no fogo, a gente é provado, a gente passa por aquele estreito que a gente fugiu muitas vezes. E se a gente não passa, a gente volta, porque a gente precisa passar por aquilo. A gente precisa ser forjado naquilo e amadurecer. E aqui diz que a perseverança, ela promove amadurecimento e pensamentos corretos. Então, quanto mais a gente como eu posso dizer, provado, passando pelo deserto, se a gente realmente estiver firme no Senhor, se a gente realmente reconhecer que Ele é a nossa rocha, provedor de todas as coisas, que Ele que fez os céus e a terra, e independente do que aconteça, nele eu vou permanecer, então a gente tem a vitória. A gente precisa crer nisso como uma verdade nas nossas vidas e agir dessa forma. Porque é muito fácil a gente falar, não, em Jesus eu tenho a vitória. Mas dá 5 minutos a gente está chorando. Está chorando porque perdeu um prazo, está chorando porque algo saiu do planejado, está chorando porque poderia ter tido uma oportunidade melhor. Mas será? Será que realmente essa oportunidade que você julgava melhor era do Senhor? Tiago diz que a gente precisa passar por lutas. E conforme a gente vai passando, os problemas e as dificuldades, a gente é modificado. Ele nos forja, nos mantém realmente ali, ligados com o Senhor. A gente precisa confiar no Senhor. A gente tem que ser realmente, de alguma forma, afetado pela completa graça de Deus. Não porque a gente merece, não porque somos merecedores, mas porque Jesus já conquistou isso. A gente está aqui não porque somos merecedores ou porque somos capazes, não. Independente de qualquer habilidade que nós venhamos ter, a gente está aqui porque o Senhor sangrou por nós. Estamos aqui porque o Senhor, através do sangue dele que foi derramado na cruz, através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, nós hoje podemos estar aqui. Então, a gente precisa ter isso em mente, que não é pela nossa capacidade, não é porque, eu sou perfeito, eu não vou na igreja porque eu sou desse jeito. Não, não é. O Senhor, Ele quer a gente dentro da casa dele. Ele quer. Que pai quer filho fora de casa? Que pai quer o filho longe? Nenhum pai quer o filho longe. Os pais, eles querem os filhos aonde pode ver, aonde os olhos alcançam, mesmo que esteja longe, mas sabe de tudo que está acontecendo. O pai sente quando o filho não está bem, o pai sente quando o filho precisa de ajuda. Imagina, né, a gente, e muitas vezes a gente se derrama aos pés do Senhor. Perseverar não é ser perfeito, nem dar conta de tudo. Muitas vezes a gente tem mania, não, porque eu dou conta. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. E aí, quando a gente não dá conta, a gente se frustra. A gente fica mal, a gente fala, Deus, eu não mereço, Senhor, por que, Deus? Senhor, levanta outro que seja capaz. Senhor, levanta outro mais responsável. Senhor, quem sou eu para estar aqui, Deus? Eu me pego muito nisso, porque com os jovens, com os pequenos, não é fácil. Não é fácil, porque os pequenos têm uma luta muito grande.
porque eles vêm de um contexto pós-pandêmico, é muito difícil manter a atenção, é muito difícil você ali manter realmente o foco, você saber ensinar, como falar para cada um deles e muitas outras coisas. E com os jovens, eles estão no meio do mundo agora. A gente se lembra como foi ser jovem. E como a gente alertar eles dos erros e das coisas erradas que a gente se meteu. Porque quando disseram pra gente, a gente também não ouviu. A gente também não quis saber. Ah, eu sei, as coisas mudaram. Ah, você não sabe como é hoje. Ah, eu sei, eu sei. Claro que eles sabem, mas eles não medem as consequências. Eles podem saber o que é certo e errado, mas as consequências eles não medem. Então a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa ter disposição. A gente precisa ter compromisso, querer. Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. A minha veste ainda não está branca, Pai, mas eu quero que ela fique. As minhas vestes, Senhor, ainda estão remendadas, mas eu quero elas inteiras. Senhor, minhas armaduras estão meio frouxas, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a ajustar. Porque é na caminhada que o Senhor vai transformando a gente do projeto que foi corrompido ao projeto inicial que Ele tinha para as nossas vidas. Para a gente perseverar, a gente não precisa estar otimista a todo momento. Ai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tem uma hora que realmente a gente fala, Senhor, eu acho que vai dar tudo errado. Senhor, eu não vejo saída. Senhor, eu não sei como. Não sei, não sei, não sei. Mas se a gente fala, Senhor, a gente já está recorrendo para quem a gente sabe que pode resolver. A gente já está recorrendo para aquele que realmente é capaz de mudar o cenário, mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. O ruim é quando a gente só reclama e só murmura. Mas se a gente buscar no Senhor e entregar aos pés dele tudo aquilo que vai estar nos afligindo, o Senhor vai ouvir, porque Ele é um Pai de amor, misericordioso. Ele é bom. A gente pode ser corrigido? Sim, porque às vezes a gente vai reclamar sem necessidade. Vai reclamar porque é mimado. Mas o Senhor, Ele tem amor em nos ouvir. Porque um pai que sacrifica o seu filho, o seu primogênito, em prol daqueles que nem mereciam, se a gente estiver diante do Senhor buscando a presença dEle, Ele vai ouvir. Se a gente estiver realmente ali buscando a face do Pai, Ele vai ouvir. E, por último, segundo Tessalonicenses 2,16. Aqui eu trouxe duas versões. A primeira é que o propósito do Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Deus, Ele nos consola a todo momento. Ele não nos desampara. No momento em que a gente só chora, ou que a gente não consegue nem chorar mais, Ele colhe as nossas lágrimas. Ele esquadrinha os nossos pensamentos e sonda o nosso coração. Às vezes, é como um filho que não quer falar com a gente, mas a gente sabe que ele não está legal. A gente senta do lado dele e espera o momento dele. E depois a gente conversa. Às vezes o Senhor age assim com a gente. Às vezes é preciso ficar em silêncio para que a gente se escute. Muitas vezes a gente questiona, Deus, eu estou orando, estou buscando no Senhor e o Senhor não me respondeu ainda. Às vezes é preciso silêncio. O silêncio para que a gente venha escutar o que realmente estamos orando, o que estamos buscando ou o que estamos dizendo. E em algumas situações até cobrando. É preciso. O silêncio, ele é valioso quando a gente está na presença do Senhor, porque muitas vezes no silêncio o Senhor se manifesta. É no silêncio do nosso quarto, é no silêncio do banho quando nós choramos, é no silêncio do dia a dia no nosso trabalho em que a gente já não sabe o que fazer, e é naquele silêncio que o Senhor torna tudo melhor. Não que seja fácil. Se a gente realmente estiver servindo ao Senhor, nada vai ser fácil. Essa é a dica. Porque quando a gente serve ao Senhor, a gente vai contra o mundo. Quando a gente serve ao Senhor, a gente vai contra tudo aquilo que estão dizendo que é para fazer. E o errado se torna o certo, e o certo se torna vergonhoso.
a gente precisa perseverar. Então, aqui o Senhor, Ele nos consola, Ele diz que Ele nos consola, Ele nos dá esperança através da graça imerecida. Só o fato da gente lembrar que por um momento nós tínhamos uma morte eterna e por conta de Jesus Cristo, hoje nós podemos sonhar com a eternidade. Isso é uma esperança. Senhor, aqui a minha vida não é fácil, mas eu sei que na eternidade tudo vai ser melhor. O crente que não sonha com a eternidade precisa conhecer o que o Senhor fala sobre ela. O crente que não aguarda na eternidade a sua felicidade precisa conhecer um pouco mais de Jesus, porque é nele que a gente vai ter, né? E mesmo que a gente venha passar por momentos difíceis, por momentos que a gente não saiba como sair, que haja que não tenha saída, a gente sabe que logo vai passar. A gente sabe que tudo isso, uma hora vai ter fim. E é isso que tem que manter a nossa fé. A nossa vida, ela não tem que girar em torno de todas as conquistas aqui. É bom a gente ter conforto? Sim. É bom ter aquilo que a gente quer? Muito. Mas a nossa motivação não tem que estar aqui. A nossa motivação tem que estar no céu. Deus, como que vai ser no céu? Senhor, me ajuda, Deus. Eu quero visualizar como vai ser no céu, porque isso vai me motivar a perseverar, a ter esperança, a ter bom ânimo. São essas coisas que vai nos ajudar a realmente permanecer com o foco, sabendo o que o Senhor tem para nos entregar. Jesus, ele vai vir buscar a gente. Todos nós sabemos. O Senhor vai vir e vai ser através do sangue do Senhor. É através do sangue de Jesus Cristo que hoje a gente tem a certeza de uma eternidade de paz, de amor, de alegria, de bondade, em adoração ao Senhor. Imaginou já estar diante do Senhor, diante do trono de Deus, louvando? Imagina, fecha os olhos, tenta imaginar isso. Imagina no momento que você está louvando e você seja elevado aos céus diante do trono de Deus, como João foi arrebatado. Imagina no momento que você liga um louvor lá na sua casa e fecha os olhos. Imagina o cenário mudando e o céu se abrindo ao seu redor e você vendo o mundo com os olhos do Senhor. É assim que o Senhor vê quando a gente faz uma adoração. Tem um testemunho de um irmão que me contou que um dia a gente estava aqui na igreja e estava tocando um louvor e ele falou que nessa hora Deus deu visão aberta para ele. E ele falou assim que é como se as paredes fossem arrancadas e a igreja era elevada diante do trono do Senhor, em meio ao céu. Imagina uma visão dessa, gente. Imagina uma situação dessa. Toda vez que a gente louva verdadeiramente ao Senhor, é isso que acontece. Então que a gente tem que ter essa esperança no Senhor, ter essa esperança em Jesus Cristo, porque as coisas terrenas, elas são passageiras, nos motivam de forma passageira. As coisas desse mundo que a gente quer conquistar são boas, mas não pode ser a prioridade na nossa vida. A nossa prioridade tem que ser o Senhor, porque Ele nos supre todas as coisas. Nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho. E é isso. A gente tem que crer que o Senhor é a nossa linha de chegada, independente do que tenha no caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Acabou. Deus é fofinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Se coloca em pé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por essa palavra abençoada, direta do trono da glória Shekinah, Senhor. Pai de amor e de bondade, conforme o Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Deus, os que vieram de carro, Pai, nos livra todo acidente, Pai, que uma peça venha a quebrar, nem o pneu venha a furar. Livra-nos, ó Deus, todo sequestro, todo roubo, Pai, tudo que não provém de Ti, Senhor. Pai, conforme, Pai, que nós ao pisarmos a planta do nosso pé em nosso lar, que a paz de Cristo, que serve todo entendimento, possa estar em cada lar aqui representado. Amém? Você tenha o resto de semana abençoada, em nome de Jesus. Domingo, culto, 10h30 da manhã. Amém? Se o Senhor não voltar. Vão em paz. Deus abençoe.